Essa mulher, basicamente, ela havia perdido toda a sua expectativa, havia perdido a sua esperança. A vida daquela mulher não estava indo da forma que, quem sabe, Deus havia projetado para ela. A vida daquela mulher estava passando por muitas tempestades e por muitas dificuldades. Mas essa mulher nos traz uma lição muito importante. Essa mulher nos faz entender que no momento de dificuldade, devemos buscar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia, ela vai nos contar essa história no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, em seu verso 1 a seguir. Está escrito assim: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheia as vasilhas, disse o seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes dessa poderosa palavra, o texto sagrado nos conta a história de uma mulher que era esposa de um homem de Deus, esposa de um homem que servia ao Senhor, esposa de um discípulo do profeta Eliseu. No capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 4, ela vai dizer: O teu servo morreu. Aquele homem era discípulo de Eliseu, e agora ele está morto. E na sua morte, ele deixa algumas dívidas, estas adquiridas não pela sua irresponsabilidade como homem, dívida estas adquirida não porque ele era um homem leviano, nada disso. Dívida estas adquirida em ser um mantenedor da obra de Deus, ser alguém que financiava o altar, o reino de Deus, porque para fazer a obra de Deus existem muitas despesas. Infelizmente alguém pode pensar assim: não existe despesas em fazer a obra de Deus. Isso é um pensamento muito errôneo. Para que possamos estar aqui essa manhã pregando a palavra de Deus a você, meu ouvinte, existem despesas, mas uma coisa eu tenho certeza: o altar não deve nada para ninguém. Aquele homem adquiriu dívidas sendo mantenedor do altar, mantendo profetas. Não vou me ater aos detalhes do texto, nem os detalhes históricos, mas o que a história vai relatar para nós é que aquele homem se endividou, financiando e escondendo profetas, quando o rei Acabe estava em extrema perseguição aos profetas de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele homem morreu e deixou muitas dívidas. Costume da época, que se alguém não conseguisse pagar as suas dívidas, os credores poderiam levar os seus filhos. Os credores poderiam levar alguém da sua casa
para recompensar ou para compensar aquela dívida. Aquela mulher agora está com um grande problema em suas mãos. Aquela mulher está passando por problemas de diversos aspectos. A mulher, a qual a Bíblia vai relatar, está enfrentando um problema emocional. O primeiro problema que ela enfrenta é um problema emocional. As suas emoções estão destruídas. As suas emoções estão arrasadas. As suas emoções estão lá embaixo. Como assim, Bispo Paulo? Ela perdeu o seu marido, perdeu o seu esposo. Emocionalmente, ela está triste. A tristeza está pairando no coração daquela mulher. A primeira injustiça que ela está sofrendo na sua vida é uma injustiça emocional. Ela está arrasada, acabada, destruída, dilacerada por dentro. A tristeza paira no coração dela. Além de estar destruída, arrasada, além de estar sofrendo o seu luto, ela ainda tem que se preocupar com o problema financeiro que sofre pela morte do seu marido e as dívidas que ele deixa. Aquela mulher está em sofrimento. As suas emoções estão destruídas. Primeira problemática que aquela mulher enfrenta é a problemática emocional. Mas ela tem que se recompor, porque a sua família precisa dela. Ela tem que se levantar, porque ela é coluna. Ela tem que erguer a sua cabeça, encontrar forças. Ela tem que se levantar e buscar uma solução para o problema que está enfrentando. Meus amados irmãos, existem pessoas que não podem baixar a cabeça. Existem pessoas que não podem se prostrar. Existem pessoas que não podem se acomodar, porque é coluna, e a coluna não pode cair. Se a coluna cair, a casa cai. A mulher agora é a coluna, porque o marido, o provedor, aquele que trazia providência, aquele que era o mantenedor da casa, agora estava morto. Ela deveria levantar a sua cabeça, não poderia se prostrar, porque ela agora era a coluna daquela casa. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher se recompõe. Segundo problema que ela está enfrentando, problema financeiro. Primeiro problema emocional. Segundo problema financeiro. Porque o marido morreu, o texto é claro a dizer que ele deixou muitas dívidas. Dívidas adquiridas não por irresponsabilidade. Dívidas adquiridas por ser um homem mantenedor da obra de Deus. Terceira problemática que a mulher está enfrentando é a injustiça. Por que injustiça, bispo? Porque não era justo. Tudo que ela estava enfrentando não era justo. Primeiro, perder o seu marido precocemente. Segundo, pagar uma dívida que não foi feita por ela e nem por irresponsabilidade do seu esposo. Injustiça. E terceira injustiça, que pela lei de Moisés, aquela mulher viúva não poderia ter os seus filhos tirados de si. A lei de Moisés diz que a mulher viúva ficaria isenta das dívidas feitas pelo seu marido. Está em Levítico. E aquela mulher não poderia ter os seus filhos arrancado de si, porque a lei diz que haverá misericórdia para com a viúva. Mas como não tinha ninguém para defendê-la, como não tinha ninguém para protegê-la, então ela estava sofrendo 3 injustiças. Primeira injustiça, a morte. Segunda injustiça, as dívidas. Terceira injustiça, a quebra da lei, aonde os seus filhos seriam levados dela. Diante de tantas injustiças, quem poderia socorrer aquela mulher? Quem poderia ajudar aquela mulher? Sabe, queridos, talvez eu estou pregando essa manhã para pessoas que, assim como aquela mulher, está sofrendo injustiças. Talvez você está pagando um preço que não é por você. Talvez
Você está com dívidas que não foi você que fez. Talvez você está sofrendo injustiças na tua vida. Quem pode te ajudar? O homem? Teu amigo? A justiça da terra? Todas estas são falhas. Mas aquela mulher, ela usou de muita inteligência. E ela saiu da sua casa. Ela estava sofrendo. Ela estava triste. Ela estava de luto. Ela estava amargurada. Ela estava sofrendo injustiças. Mas ela se recompõe. Se levanta e diz: não, eu preciso buscar uma solução. Eu preciso buscar uma ajuda. Eu não posso deixar o mal prevalecer. Eu não posso deixar o mal vencer. Eu não posso baixar a minha cabeça. Eu não posso ficar dentro de casa chorando e esperar os credores levar os meus 2 filhos. Não! Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que agir. E esse alguém sou eu. Deus está falando com alguém essa manhã. Deus está falando com você que está me ouvindo aí. Você não pode ver o diabo levar os teus filhos. Você não pode ver o maligno levar os teus filhos. Isso é uma injustiça. Você não pode ver o diabo destruir o teu comércio. Você não pode ver o diabo destruir tua vida financeira. Você não pode ver o inimigo destruir com os teus sonhos. O diabo levar alguém da tua casa como enfermidade. Isso é uma injustiça. Então, bispo, o que eu vou fazer? Não é justo. O que você vai fazer? Primeira coisa, aquela mulher se levanta. Primeira coisa, se levante. Se recomponha. Aquela mulher se recompõe. Eu posso conjecturar. A mulher enxuga suas lágrimas. Levanta a sua cabeça e fala para os seus filhos: fiquem aqui, meus filhos, eu preciso sair de casa. Mamãe vai ali tentar resolver o problema. A mãe de vocês vai buscar solução para o problema. E ela sai de casa e vai em busca do homem de Deus. O texto diz que ela vai até o profeta Eliseu. Ela vai ao encontro do profeta Eliseu. E então ela vai buscar solução fora de casa. Ela levanta-se, sai de casa e vai buscar solução para o problema que ela estava enfrentando. Vai buscar solução para a luta que ela está passando. Vai buscar solução para a problemática da injustiça que ela está enfrentando. E ela chega diante de Eliseu e diz: eu preciso de uma solução. Meu marido, que era teu servo, morreu e deixou muitas dívidas. E agora os credores querem levar os meus 2 filhos. O que é que eu faço, homem de Deus? A princípio Eliseu diz a ela: mulher, o que eu hei de fazer por você? Ou o que eu tenho contigo? Em palavras, trocando em palavras, Eliseu está dizendo para aquela mulher: o que eu tenho a ver com o teu problema? Me diz, o que eu tenho a ver com você? Agora aqui entra o espírito que está por trás da letra. Nem tudo está escrito, mas você tem que ter uma mente espiritual para fazer uma interpretação. Pedir ao Espírito de Deus que te interprete. Como se Eliseu, em um exato momento, lembrasse que o marido daquela mulher foi alguém que um dia manteve homens de Deus. Alguém que acreditou no poder do altar. O historiador Flávio José vai dizer que o marido daquela mulher chamava-se Obadias. E quem era Obadias? O copeiro do rei Acabe, que manteve os profetas durante a grande perseguição de 3 anos e meio, a qual Jezabel queria exterminar todos os profetas que serviam a Deus.
Aquele homem manteve os homens de Deus com pão e água. E a sua dívida foi adquirida por ser um mantenedor do altar. Mas eu quero que você anote isso aqui essa manhã. O altar não deve nada para ninguém. Se você acreditar no altar, Deus vai te trazer restituição. Creia, o altar não deve nada para ninguém. Posso conjecturar que alguém se lembrou que aquele homem foi aquele Obadias que manteve o altar. E alguém disse para Eliseu: Eliseu, essa mulher aí, ela é esposa de Obadias, aquele que sustentou os profetas com pão e água durante a grande perseguição. E Eliseu certamente disse: então o altar tem uma dívida com essa mulher. Mulher, me diz o que você tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa a não ser uma pequena botija de azeite. Aí Eliseu diz para ela: vai, toma vasilhas emprestadas, não poucas, entra na tua casa, fecha a tua porta, você e seus filhos, e começa a deitar azeite sobre as vasilhas. Observe que aquela mulher sai da presença do profeta e obedece tudo que o profeta orienta a ela. Ela sai entre os seus vizinhos, tomando vasilhas emprestadas, não vasilhas poucas. Ela pega muitas vasilhas. Ela entra na sua casa, fecha a sua porta e começa a deitar azeite dentro das vasilhas. Sabe, queridos irmãos, às vezes pensamos nós que um milagre depende totalmente, exclusivamente de Deus. Mas isso não é verdade. Todo milagre na Bíblia Sagrada também teve uma participação do ser humano. Mas qual a participação do ser humano em meio a um milagre? A participação do ser humano em meio a um milagre é fazer o natural, é fazer o possível, porque o impossível quem faz é Deus. Qual era o possível daquela mulher? O possível daquela mulher era obedecer. O possível daquela mulher era pegar vasilhas emprestadas. O possível daquela mulher era de entrar na sua casa, fechar a sua porta. O possível daquela mulher era começar a derramar azeite dentro das vasilhas. Mas qual era o impossível? O impossível era a multiplicação do azeite. O possível é com você e o impossível é com Deus. Qual é o meu possível, bispo? Sair de casa, levantar a cabeça, buscar a ajuda do homem de Deus, congregar, cultuar, adorar, receber a direção, vencer a depressão, vencer a opressão, se levantar, se recompor, mesmo com lágrimas, mesmo sofrendo, fazer aquilo que é preciso você fazer, porque o possível é com você, mas o impossível é com Deus. A mulher obedece ao profeta e começa a deitar azeite nas vasilhas. Ela começa a trabalhar e Deus começa a fazer. Eu estou te convidando para hoje à meia-noite abrir um propósito comigo. Às vezes, queridos irmãos, existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão com bênçãos travadas, existem pessoas que estão oprimidas, existem pessoas que precisam do sobrenatural de Deus, existem pessoas que precisam de uma intervenção divina. Mas então você diz para ela: vamos abrir um propósito, vamos abrir uma campanha, vem para a igreja sexta-feira, eu vou orar por você, eu vou consagrar por você. E ela então diz: ô bispo, não deu para ir. Ô bispo, eu tinha que ir no shopping. Poxa bispo, eu estava cansada. Sabe, sempre colocam desculpas.
sempre colocam desculpas. Talvez você me diga: bispo, mas eu estou triste, eu estou cansado, eu estou abatido, bispo, eu estou amargurado, bispo. Poxa, bispo, eu estou assim, bispo, eu sei que é difícil, eu sei que é com luta, eu sei que você tem que se recompor, eu sei que você tem que enxugar as lágrimas, eu entendo você. Eu não estou te dizendo que é fácil, não é fácil, mas Deus vai te ajudar. O caminho que devemos trilhar não é o caminho da facilidade, mas o caminho daquilo que eu preciso fazer. E eu preciso me levantar, eu preciso me recompor, eu preciso erguer a minha cabeça, eu preciso olhar para o alto, eu preciso sair de casa, porque a minha família depende de mim. Eu sou coluna. Você que está me ouvindo essa manhã, se aquela mulher fica prostrada, se aquela mulher fica dentro de casa chorando a perca do marido, ela ia perder os 2 filhos, ela ia perder tudo que ela tinha, mas aquela mulher se recompõe, se levanta e sai de casa para buscar a Deus. Estou te convidando essa manhã para hoje você abrir um propósito comigo à meia-noite, se recompor, levantar a cabeça, buscar uma virada de Deus na tua vida, porque Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. E então, o azeite encheu todas as vasilhas, e quando as vasilhas estavam cheias, a Bíblia vai dizer que o azeite parou. Agora aquela mulher que tinha princípios, porque quem tem princípio honra, quem tem princípio volta para agradecer, quem tem princípio tem honra, quem tem princípio reconhece, quem tem princípio tem humildade. Aquela mulher agora se tornou rica, porque o azeite na época era algo muito precioso. O azeite era uma especiaria que servia para tudo. O azeite, se você pesquisar sobre o azeite, no Antigo Testamento ele era muito caro, e ele servia para tudo, basicamente como se fosse o petróleo dos dias atuais. Aquela mulher se tornou rica. Talvez se ela fosse alguém que não tivesse princípios, ela dissesse o seguinte: eu não preciso agradecer ao profeta, foi Deus que fez o impossível, o profeta nem estava aqui comigo. Mas ela volta lá no profeta, primeiro para agradecer, e ela diz: profeta, obrigado, Eliseu, porque você foi usado por Deus para me abençoar. Depois ela diz: e agora, o que é que eu faço? Ela pede orientação, e o profeta diz: pegue, primeiro, pague as suas dívidas, honre seus compromissos, e depois, viva do resto. Eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você que com Deus é assim. A vida daquela mulher e a história dela, para nós, aqui na Bíblia, começou com morte, pois no versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz que começa a mulher dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Mas a Bíblia diz que no capítulo 7, a história daquela mulher termina com vida, porque Eliseu disse: viva do resto. Começou com morte e terminou com vida. Com Deus é assim, começa com morte e termina com vida. A tua história, talvez, começou com morte, vai terminar com vida. Começou com tristeza, vai terminar com alegria. Começou com choro, vai terminar com sorriso. Porque com Deus é assim. Quando parece que está perdido, Deus vem de lá e traz uma solução para o teu problema. Aquilo que começou com morte, terminou com vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa manhã, que aquilo que começou com morte,
vai terminar com vida para a glória de Deus. Talvez você iniciou com uma história de fracasso, vai terminar com a história de vitória. Talvez você iniciou com uma história de morte, Deus te levará a uma história de vida. Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Você crê nisso? Então eu quero que você adore, glorifique, exalte e engrandeça o nome do Senhor. Agora eu quero convidar você a ligar na terra. Como que eu vou ligar na terra, bispo? Pega o celular, manda mensagem para mim agora. Bispo, Deus falou comigo nessa palavra. Bispo, eu ouvi a voz de Deus essa manhã. Deus bradou meu coração, Bispo Paulo. Eu ouvi essa palavra, Deus falou comigo. Pega o celular, manda mensagem para mim agora. Liga na terra. Aquilo que começou com morte, aquilo que começou com morte, vai terminar com vida para a glória de Deus. Eu quero profetizar na tua vida hoje que todo cenário de morte vai ser transformado em um cenário de vida para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.